sou Clara Menezes e esse é o canal Ao Avesso. Para falar sobre a sexualização infantil na mídia e suas consequências, entrevistei a professora de Violência e Sexualidade na Mídia da Universidade de Fortaleza, Alessandra Alcântara. Você disse que tem uma mídia que condena esses casos e uma mídia que apoia. Qual é a que mais impacta a sociedade? Não tem um número do que mais impacta, depende dos valores das pessoas. Mesmo aqueles mesmo famílias que condenam a erotização infantil estão comprando o jornal para saber o que está acontecendo, né? Sobre o assunto quando ela é manchete, por exemplo. Estão seguindo as redes sociais para condenar. Então, assim, não tem uma coisa do que impacta mais ou que impacta menos. Ambos vendem, certo? Quando eu falo de uma mídia amiga da criança, é uma mídia que não explora de nenhuma forma esse tipo de coisa. Então, se ela não explora, ela não vai vender por esse lado. Ela não vai impactar na condenação porque ela simplesmente não explora, entendeu? É diferente, ela vai usar outros recursos para condenar um ato, sem mostrar, sem dar exemplos, sem usar a criança como objeto, né, da fala dela, mesmo que seja por um bom discurso. Então, assim, dizer que uma mídia amiga da criança significa tratar a criança como criança e respeitá-la na individualidade e no seu desenvolvimento. Portanto, não explorar de forma nenhuma o aspecto da erotização precoce. Você diz que existe isso porque vende. Quem é que consome? Todos nós. Mães, pais, famílias de bem, pessoas que gostam desse tipo de coisa. Pense na nossa sociedade de consumo hoje. Né? Quais são os valores que nós temos hoje na sociedade de consumo? Nossos valores são corpos e corpos malhados, beleza produzida, a instantaneidade das coisas, né? O prazer exacerbado. Então, se a nossa sociedade, de modo geral, está valorizando esse tipo de coisa, né? Esse tipo de comportamento, todos nós consumimos. Todos nós dizemos, essa menina é muito precoce, essa menina está se desenvolvendo de uma forma muito adulta, mas nós estamos lá consumindo. Mas ao mesmo tempo ela é bonita, ela tem um corpo bonito, é por isso que vende, é por isso que explora. Nós estamos dando valor a isso. Se por um lado a gente condena, por outro a gente diz assim, eu preciso ir para a academia para malhar, para ficar com o corpo ideal. Um ideal que é tratado pela sociedade de uma determinada maneira, né? Tem um determinado padrão. E mesmo que a gente diga, isso é um padrão, né? Eu não preciso seguir esse padrão, eu tenho os meus próprios valores. Por todo o mecanismo da sociedade de consumo, você acaba entrando, mesmo que tendo essa percepção crítica, você acaba entrando no jogo. Às vezes até porque não tem outra forma de não entrar, né? Então você acaba consumindo a academia para ter o corpo ideal, a música que fala da mulher como objeto, porque todo mundo está ouvindo, a música da Melody, porque é o que está na parada de sucesso, a forma de vestir, né? Porque são coisas que nós estamos valorizando, é isso que nós estamos dando valor. A mídia tem uma certa culpa, não é bem culpa, mas tem um peso nessa trajetória do que é valorizado e do que não é. Ela nos dita, né, formas de viver, formas de comprar, formas de valorizar, formas de socializar, né? Ela vai propagando essas formas de... Tá? Então, por mais crítico que eu tenha um pensamento sobre a erotização infantil, por mais que eu condene esse pensamento, eu vivo numa sociedade que valoriza o corpo, que valoriza o prazer, que valoriza a beleza, a artificialidade e a instantaneidade. Então, se eu não sou bonita agora, eu pinto cabelo, eu faço a cirurgia plástica, mas eu dou um jeito de estar dentro do padrão que hoje é valorizado. E o pior, é associado não só à beleza, mas a sucesso, à felicidade, né? A status. Então, são coisas que vêm junto e que, de uma forma geral, todos buscam. E como é que a gente pode proteger essas crianças? Não tem como evitar que elas tenham contato com esse tipo de mídia. Isso é utópico. Não existe isso. Só se a gente colocasse dentro de uma bolha e dissesse, não viva nesse século, espere. Né? Não tem como. Então, a melhor forma de proteger é educando. Né? É mostrando quais são os valores que contam para aquela família, mostrando que existe uma consequência nessa erotização precoce, fazendo com que a criança perceba
né, dentro do seu desenvolvimento, porque também nós não estamos falando de vamos dar uma aula de educação sexual para uma criança de 4 anos, não é isso, né? É que a partir do momento em que ela vai se desenvolvendo, entrando em contato com esse tipo de objeto, esse tipo de estímulo, ela tem a oportunidade de ver outras coisas, outras contrapartidas, outras formas de viver. Daí ela vai poder optar, mas ela vai poder optar a partir do momento que ela conhece e sabe o que pode gerar cada um desses tipos de comportamento, o que os valores trazem por detrás deles, né? O que um consumo de um determinado objeto, um determinado estilo musical quer dizer, o que isso significa simbolicamente na nossa vida. Então, o mais preparado, ou mais próximo de uma preparação que a gente possa dar para uma criança é a educação, né? E não estou falando de uma educação formal, estou falando de uma educação para a vida, né? Para que ela possa tomar suas próprias decisões no futuro. Para saber mais sobre o assunto, confira a matéria que produzi no link aqui embaixo. Esse foi mais um programa do canal Ao Avesso e até logo!